O torcedor colorado, é óbvio, fica descontente com o empate contra a equipe do Palmeiras pelo placar de 1-1. E a gente sabe que o empate contra o Palmeiras, que é um dos principais times do futebol brasileiro, não é o pior dos resultados. Mas o que machuca é a expectativa que se criou ao longo do jogo, já que o Inter esteve não só na frente do placar, como jogando melhor e com a partida na mão. Mas acontece que, de novo, o Internacional entrega um jogo. O Inter entregou o empate para o Palmeiras, em função de diversos erros que aconteceram na segunda etapa, que, claro, machucam e irritam bastante o torcedor. A gente aqui repercute o empate colorado contra o Palmeiras pelo placar de 1-1, com bom futebol no primeiro tempo, mas com muitos erros no segundo, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Acabou de acabar aqui no estádio Beira-Rio. O Inter ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Palmeiras em um jogo onde teve um primeiro tempo muito bom. De fato, houve progresso na semana de trabalho que aconteceu no CT da Morada dos Quero-Queros. A gente viu um time do Inter mais maduro, um time do Inter mais organizado, um time do Inter mais criativo e mais inteligente para jogar de acordo com a característica do adversário. O Inter foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. O Inter foi bem melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. E se a gente falar de algumas individualidades, muitas delas estiveram bem acima. O Bruno Henrique, enquanto esteve em campo, fez um partidaço. Dono do jogo, dono das ações do meio-campo, autor do gol no qual eu vou falar na sequência. O Inter tinha do lado esquerdo Bernabé e Wesley sendo uma dupla infernal para o sistema defensivo da equipe do Palmeiras e criando por ali espaços e chances, e o Inter teve várias delas ao longo da primeira etapa. A primeira, verdade, foi do Palmeiras. O Palmeiras teve um gol anulado no primeiro tempo do Lázaro, em uma bola parada, onde a arbitragem acabou marcando o impedimento, mas depois o Inter cresceu no jogo e só deu Inter. O Inter pressionou o Palmeiras até conseguir o gol, em um golaço do Bruno Henrique, uma jogada onde o Inter pressionava, tentava atacar o adversário e ela voltava e o Inter recuperava todas as segundas bolas. Em uma delas, o lançamento para o Bustos, que é outro que fez um grande jogo e teve um posicionamento diferente. O Bustos muitas vezes caindo por dentro, em especial no primeiro tempo, que é algo diferente do que ele fazia, por exemplo, com o Eduardo Cudê. O Bustos foi lançado, houve um bate-rebate na área, ela sobrou na intermediária e o Bruno Henrique rolou e acertou um chutaço do meio da rua, na gaveta, no ângulo do goleiro Everton, para abrir o placar do estádio Beira-Rio. Depois desse gol, o Inter teve o jogo na sua mão, porque foi melhor no primeiro tempo e no começo da segunda etapa o Inter desperdiçou várias oportunidades de fazer o gol. Teve, por exemplo, jogada do Gabriel Carvalho pelo lado direito, onde ele cruza e a bola passa por todo mundo. Teve jogada do Bustos com o Luca pelo lado direito, onde o Gabriel Carvalho dá um ganchinho maravilhoso e o Bruno Henrique de bicicleta quase faz o gol. O Inter criou com a bola no pé em cima do Palmeiras. Depois, o Palmeiras começa a colocar o Internacional no seu campo defensivo e o Inter muda a estratégia e começa a jogar pelo contra-ataque. O Roger mexe no time, ele, por exemplo, no intervalo tira o Borré, que estava ineficiente na partida, e coloca o Luca, acho que para ter um pouco mais de força física, e o Luca contribui na marcação, apesar de não dar tanta efetividade do ponto de vista ofensiva. O Luca não fez um mau jogo. Mas aí o Inter tem o seu grande pecado na partida, o seu primeiro grande pecado na partida. O Inter teve contra-ataques na mão que são proibidos de se desperdiçar. Um deles com o Wesley, que arranca absolutamente livre, tem o Gabriel Carvalho ao seu lado absolutamente livre, e ele prefere chutar e dá um chute torto para fora com o Gabriel Carvalho livre para fazer o gol do lado, e ali o Inter desperdiça uma gigante oportunidade. Bom, desperdiça, vamos para a próxima. E teve a próxima, nos pés do Ener Valencia, que recupera a bola, arranca, ele tem Wesley de um lado, Gabriel Carvalho do outro, e ele toma a decisão errada. Ele dá a bola no Gabriel quando o passe melhor era no Wesley. E o Inter desperdiça outra grande oportunidade. Bom, mas quem sabe na próxima acerta, e teve próxima. O Johan puxou o contra-ataque e aí acabou dando um passe ruim para o Bustos, que se perdeu. O Inter teve o jogo na mão, porque criava mais do que o Palmeiras, porque teve contra-ataques para matar a partida e porque tinha o jogo absolutamente controlado. E aí o Roger faz algumas mexidas que caíram um pouco de rendimento o time. O Johan entrou muito mal, por exemplo, na vaga do Wesley. Depois
ele coloca o Gustavo Prado na vaga do Gabriel Carvalho por uma questão de cansaço e o Bruno Gomes na vaga do Bruno Henrique também por cansaço, e aí é até compreensível, mas talvez depois se mostrou que o Lucas Alário pudesse ter entrado na partida, porque o Palmeiras começou a controlar o jogo, a empurrar o adversário, e o Inter tinha no Ener Valencia um jogador absolutamente ineficiente. O Ener Valencia não ganhou nenhuma bola em profundidade no contra-ataque, e ele não conseguia segurar nenhuma bola no campo ofensivo, algo que pelo menos o Alário poderia tentar fazer. E aí o Inter começou a devolver bola pro Palmeiras, até que o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Em um, olhem só, contra-ataque. Uma bola em profundidade pro Rony, que na saída do Rocher toca. O Inter ganhando o jogo, conseguiu entregar um contra-ataque de tantas bolas que devolvia pro Palmeiras no seu campo ofensivo. E aí depois do empate, o Inter nem teve chance de buscar o gol da vitória. Tamanha a ineficiência do Ener Valencia, que talvez tenha sido o jogador mais contestado pelo torcedor ao longo do jogo de hoje. E o torcedor fez contestações. O Inter saiu de campo vaiado, porque gerou expectativa no torcedor. Expectativa de um time que depois de uma semana apresentou evoluções e teve o jogo na mão. Mas de novo, o Inter entrega uma partida dentro de sua casa. Como vai contestar o sentimento do torcedor depois disso? Impossível. O Inter entrega outro jogo dentro do estádio Beira-Rio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal, toda a repercussão do empate colorado. Beijo!